Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus permaneça conosco, sempre. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, que é muito conhecida, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático, eficaz, mais fácil de se evoluir nessa vida e de se resistir às ações do mal ou às nossas más tendências. O Espírito Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec para e pensa, né? Tá, tudo bem. Ele, como eminente filósofo, eminente pedagogo, mas como é que é isso? Aí ele pergunta na 919A. Olha, sabemos da excelência dessa máxima, mas o difícil, ou a questão é justamente como é que se faz isso. E aí Santo Agostinho dá uma receita de bolo. Explica como é que nós podemos fazer para nos conhecermos. E o tema que me foi proposto nessa tarde, noite, para que ele aconteça, eu preciso entender essa resposta. Seguir à risca a regra de bolo, a receita de bolo. Ele fala que ao final do dia, fazer como ele fazia. Ao final do dia, e ao final do dia mesmo, não é a hora que eu vou dormir. Eu já estou muito cansado. Talvez tenha que baixar um pouquinho lá o microfone. E ao final do dia, das atividades de trabalho, no momento que você para um pouquinho, para descansar. Hoje, muitas pessoas trabalham à noite, então, o momento que você vai ter para fazer isso, quem tem 3 turnos, às vezes é no final de semana. Ou você faz no intervalo do almoço, tira 5 minutinhos. Eu já fiz o teste, 5 minutinhos é suficiente durante o dia. Então, entre ali o intervalo da tarde e da noite, você faz isso. É você olhar para dentro e se questionar o porquê você fez o que fez. Em resumo, é isso que Santo Agostinho fala. Ele disse que ele analisava tudo o que ele tinha feito. O que não fosse conforme a lei divina, os erros e equívocos, ele sabia que precisava, ele identificava, e ao identificar, ele sabia que tinha que se melhorar. Naqueles pontos que ele cumpria as leis divinas, ele já sabia que cumpria, não é nenhum problema você saber disso. O interessante é não ter orgulho de ser humilde. Saber o que você já é capaz de fazer, isso é autoconhecimento. O que você faz com isso aí é outra história. Então, Santo Agostinho deixa muito claro, e tem uma frase na resposta: o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual, para a evolução individual. Isso é tão verdade, se conhecer, se entender, se compreender, é tão necessário para nós, que eu estava pesquisando nos textos dos evangelhos sobre uma fala de Jesus, que ele fala, eu encontrei algumas vezes, mas eu separei 4 dessas vezes aqui para ler para a gente, e a maioria delas está no Evangelho de João, e está no Evangelho de João porque João é dos discípulos, dos apóstolos, foi o único que entendeu a mensagem amorosa do Cristo. É ele que traz a mulher adúltera, é ele que traz alguns pontos de muita sensibilidade para todos nós. E a passagem é: vinde a mim. Vinde a mim. Olha aqui as passagens que eu peguei. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Kardec trabalha isso no capítulo 6, o Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse trecho, que nós já comentamos aqui em outro momento, ele tem tanta informação presente aqui, que eu assisti um seminário de 2 dias só sobre esse tema, com várias pessoas tal, e ainda assim não deu conta de tudo que tem aqui dentro, porque todos os verbos são verbos ativos. Jesus pede que você faça, que você se movimente e vá até Ele, aprenda com Ele. E quando você fizer isso, você encontra descanso, repouso para a alma. Ele não fala espírito, ele fala alma, que é o espírito encarnado. Somos nós, ele está falando para nós. O segundo texto que eu peguei é o resto dos textos que são de João, João 6,35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim nunca terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. O que vem a mim nunca terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. É outro versículo que tem muita informação quando você liga com outros versículos do texto de João. Mas quem vai até ele nunca mais tem fome. Eu parei para analisar isso, e analisando o vazio existencial, muito bem trabalhado por Joana de Ângeles, em especial na sua série psicológica, e analisando alguns comentários de Emmanuel sobre essa passagem, que estão espaços na obra do Chico, e eu consegui perceber, com o auxílio dos amigos, que a sensação de vazio que existe dentro de nós é semelhante à sensação de fome. A dor é muito semelhante. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de passar fome. Passar fome é aquela situação em que você está com fome e não tem perspectiva de ter comida. Eu passei por essa experiência uma vez nessa encarnação e já foi o suficiente para entender que não é legal, para compreender as pessoas que não têm o que comer. E fazendo comparação, a dor da fome, que é fisiológica, é muito parecida, muito semelhante à dor do vazio existencial. Por isso que ele fala do pão espiritual, o alimento da alma. O terceiro texto, João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E a quarta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas essas passagens, e tem outras, mas eu peguei essas 4 aqui, que elas são muito objetivas, e as objetivas não tem muito que a gente interpretar, está lá no texto, é só aplicar. E eu fiquei me questionando, tá, mas ele está pedindo para eu ir até ele. Onde ele está? Para nós espíritas, essa resposta é muito fácil, é muito simples. E aí fica prática a coisa, fica pragmática, né? Sem entrar numa ideia de pragmatismo. Vai lá, faz e resolve. Não, porque exige algumas coisas. O Cristo, ele diz: vinde até mim, você tem um resultado, mas você tem que ir até ele. Só que onde ele está? Olha, para nós espíritas, cristãos que somos, e para todos os cristãos que seguem os ensinos de Jesus, independente da perspectiva, do olhar, da forma como entende, mas se somos cristãos, tendo Jesus como nossa referência de vida, como nossa referência de moral, nós sabemos que Jesus deve estar dentro de nós. Não o homem físico que passou aqui, que encarnou, mas o Jesus ensino, o Jesus palavra. Semelhante a Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele dizia: eu já faço o que Cristo fez. E sem orgulho, sem vaidade, sem prepotência ou presunção. Por isso que quando ele desencarna, os amores dele vieram recebê-lo. E depois ele se encontra com o Cristo, como está escrito.
descrito na literatura. Então, ir ao Cristo, atender o chamado do vinde a mim, é um desafio para nós, porque nós temos muita dificuldade de olhar para dentro. Nós espíritas temos uma coisa que, olha, eu vou dizer um negócio. A ideia que nós fazemos de reencarnação é muitas vezes um pouco diferente da forma como está descrito na doutrina. Nós muitas vezes olhamos assim, quando eu escuto a pessoa falando, ai, Enzo, está muito difícil. Eu queria saber o que eu fiz no passado para estar passando por isso agora. Eu ouço muito isso. E aí eu, poxa, não entendeu reencarnação à luz da doutrina. Porque quando a gente faz a análise dos conceitos da doutrina espírita, nós temos que respeitar os princípios fundamentais da doutrina. E o princípio essencial e fundamental da doutrina se baseia na lei de amor. Então, nessa perspectiva, nada que a doutrina ensina, que é baseado no que Jesus ensina, pode ter uma concepção que fira os princípios da lei de amor, que é a lei maior, é a lei magna. Kardec trata dessa forma, a lei de amor. É ela que rege tudo. Joana de Ângeles e Emmanuel, quando tratam de Deus, que falam da lei divina, é o amor divino que une as moléculas. Perpassa por tudo, perpassa por nós. Então ele está em nós, como Jesus disse. Nesse sentido, e aí a questão da reencarnação, tendo essa concepção punitivista de que eu estou aqui para pagar e não para aprender e me corrigir, que é diferente. A concepção de que eu estou aqui para pagar, quer dizer, Deus mandou eu para cá para que eu sofra para pagar o que eu fiz. Mas não faz sentido, porque fere a lei de amor. Isso não é amor. Não é essa forma. Tanto que a palavra castigo, à época de Kardec, eu já comentei em outros momentos, é sinônimo de casto. Tem a mesma origem da palavra casto no francês, castier. Então, castigar é colocar o indivíduo numa situação para que ele possa se tornar casto. Por isso que no momento atual da nossa existência, nós estamos enfrentando tantos desafios difíceis. Porque ou eu aplico o que Jesus ensinou, ou eu não aguento o peso, o fardo que o mundo me impõe. Por isso ele sugere que eu adote o fardo dele, o jugo dele. Porque aí eu passo a entender que eu não estou aqui para pagar, eu estou aqui para me corrigir. Porque aí, se você falhou na vida passada, a sua falha não foi o ato, é porque você não aplicou o Evangelho. Aí agora a vida te dá a oportunidade de você aplicar. Por isso que em muitas situações dá a sensação de que eu já passei por isso. Quem tem sensibilidade, quem consegue lembrar do passado, às vezes inconscientemente ou até conscientemente, sabe disso. E aí eu vou ler 3 historinhas aqui, bem rápido, que eu escrevi para dar um sentido a essa ideia do vinde a mim. São 3 situações distintas. Era o fim de tarde. O céu, em cores de despedida, tingia as nuvens de ouro e púrpura. Maria, sentada num banco da praça, parecia carregar o peso de muitas vidas nos ombros. O trabalho, as dívidas, as doenças em casa, o medo dos dias seguintes, tudo nela era cansaço. Enquanto observava o movimento apressado das pessoas, sentiu dentro de si uma pergunta quase inaudível: até quando? Foi então que, como quem não sabe de onde vem a brisa, recordou um versículo que ouvira na infância: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não era uma lembrança de igreja, não era do catecismo, do centro, do templo, nem de sermões ou palestras. Era apenas uma voz mansa, antiga, que soava no íntimo. Ana sorriu de leve, mas logo se corrigiu. Pensou: como ir até ele? Ele não está aqui.
Mas o coração insistiu. Ir até ele é deixar que ele esteja contigo. E assim, quase sem perceber, fechou os olhos, falando baixinho, como quem desabafa a um amigo. Jesus, Senhor, eu estou tão cansado, eu não sei mais o que fazer. Se é verdade que posso ir até você, então estou aqui. Nenhum milagre extraordinário se deu. A praça continuou barulhenta, os carros passando, crianças brincando, mas dentro dela algo se acalmou. O peso não desapareceu, mas já não era tão insuportável. O coração encontrou repouso. Ao abrir os olhos, enxergou de modo diferente o mesmo mundo. Apressou-se em levantar-se. Tinha a mesma vida pela frente, mas agora caminhava acompanhada e compreendeu sem palavras que ir até Jesus não era atravessar distâncias, mas abrir espaço para ele dentro do coração cansado e dolorido. Era manhã clara. João, jovem pai, atravessava a rua com a filha pequena pela mão. O coração transbordava de esperança. A menina que antes vivia enferma, agora corria alegre depois de meses de tratamento. No meio da rua movimentada, ele perguntou consigo: estou feliz, mas será que essa alegria é só minha? No íntimo lembrou-se de Jesus, não como lembrança vaga, mas como presença que acompanhava a vida. E então entendeu que também na alegria era possível ir até ele. Parou um instante, ergueu a filha nos braços e sorrindo murmurou: obrigado, Senhor. A minha alegria também é tua. E naquele instante compreendeu que ir a Jesus não é apenas pedir socorro nos dias escuros, mas também partilhar a luz dos dias claros. O coração que se alegra sem gratidão permanece só, mas aquele que leva sua alegria até o Cristo encontra um júbilo mais profundo que não se apaga. E por fim, Marta passava as noites em claro. A mãe, idosa e enferma, não reagia mais aos remédios. Os dias eram longos e as forças rareavam. Havia lágrimas escondidas em cada tarefa e o peito sufocava na solidão. Numa madrugada silenciosa, ela se deixou cair de joelho ao lado da cama. Não havia palavras, apenas soluços. Entre um pranto e outro, mal conseguia falar. Jesus, estou no fim, não suporto mais. No mais íntimo da alma, sentiu-se amparada. Não viu nada extraordinário, mas era como se mãos invisíveis segurassem as suas. Uma paz singela a envolveu e ela pôde repousar alguns minutos, na certeza de não estar sozinha. Percebeu que ir até ele, na dor, não era fugir da realidade, mas suportá-la com esperança. A mãe continuava enferma, o futuro ainda incerto, mas o coração já não era deserto. No meio da dor, florescia uma confiança nova. Jesus caminha com ela. Para nós espíritas, para nós que já temos o conhecimento do Evangelho, a luz e clareza da doutrina espírita, nós temos a confiança e a certeza que o Cristo está do nosso lado, através dos bons espíritos que nos acompanham. Mesmo quando estamos em erro, estamos no equívoco, que faz parte do processo de aprendizado, os bons espíritos estão do nosso lado, nós nunca estamos sozinhos. E eu lembro, para finalizar, de uma passagem de um dos filmes da trilogia Star Wars, esses últimos três, tem uma mocinha que é a heroína, e tem uma coisa que ela fala, tem uma coisa que uma pessoa fala para ela: eles conseguem vencer porque fazem com que nós acreditemos que estamos sozinhos. Quando nós nos unimos, eles não conseguem vencer. Então, quando estivermos diante dos desafios da existência, nessa hora se lembre, você não está sozinho. E aí a confiança que a doutrina espírita traz no esclarecimento das reencarnações nos leva a entender que essa experiência que eu estou passando é algo que vem para que eu aprenda algo que Jesus ensinou. É simples assim. Então mergulha na experiência. Vai doer? Vai doer. E sabe por que dói?
porque nós resistimos ao processo de aprender. É Deus nos chamando para o alto e eu me agarrando embaixo, porque eu estou acostumado, eu estou na zona de conforto. Por isso que a vida tem trazido maravilhosamente bem experiências perfeitas e precisas para cada um de nós. É um parente que está difícil, é alguém doente na família, é a gente mesmo doente, é problema financeiro, é problema que mexe com a dignidade, por exemplo, questões sexuais, que começam a pipocar. E aí vem a angústia de como resolver. Perceba que, em algum ponto dos evangelhos, existe a conduta exata que nós precisamos aplicar. Mas saiba, vai doer, porque arrancar essa casca que nós construímos de ego e de uma perfeição imaginária, nós colamos com a super bonda muito arrochada. E dá trabalho. Mas quando mergulhamos, à medida que os dias passam, a dor vai aliviando e o mundo pode continuar do mesmo jeito. E você olha para aquilo como: obrigado, Senhor. Graças a isso, eu melhorei, eu não sou mais o mesmo. E aí você pode ter certeza que Jesus está dentro de você. Tem uma passagem do que está no Apocalipse que Jesus diz assim: deixa eu só pegar aqui. Aí eu encerro. Eu deixei salva aqui. Está no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, quando chega o momento da dor, do desafio existencial, tenha certeza. O processo começa e o Cristo está batendo na sua porta. Como é que eu vou saber? Quando você lembrar que já sabe o que deve fazer. É o Cristo ao teu lado, fazendo você lembrar e dizendo: segue, continua, aprende comigo. Eu já passei por isso, eu mostrei para você. Pode ter certeza, o fardo continua, mas ele já não é mais tão pesado.